Olá, motivo para muita polêmica, o projeto que estabelece um novo Código Florestal brasileiro promete esquentar as discussões no Congresso em 2011. O projeto segue em discussão na Câmara dos Deputados e aqui no Senado, outros projetos para mudar o Código Florestal também estão em discussão. Um deles, do senador Assir Gurgax, nosso convidado para este programa Argumento. O projeto, criado pelos senadores já em discussão no Senado, prevê uma regularização para aquelas famílias, aqueles produtores rurais que estão na Amazônia hoje fora da lei. Senador, obrigado por conversar com a gente. Por que se preocupar com essas famílias e esses produtores em específico? Bom, Angela, na verdade, esses produtores rurais hoje estão ilegais não por sua culpa, mas sim em função da mudança da lei. Eles estão ilegais porque estão com áreas desmatadas a mais do que prevê o Código, não é isso? Exatamente. O Código, que houve uma reforma e foi modificado depois que essas famílias foram para a Amazônia e lá obedeceram o Código Florestal anterior. Na época, eles saíram das suas regiões, dos seus estados de origem, foram para a Amazônia e desmataram dentro da lei daquela época. Houve um momento que era permitido desmatar até 75% da sua área. Houve um momento que era permitido desmatar até 50% da sua área. E hoje é permitido desmatar até 20%. Todos estão adequados à lei. Tanto aqueles que estiveram nos 75%, quanto aqueles dos 50%, quanto aqueles dos 20%. Esta é a grande polêmica. A lei não pode retroagir para prejudicar. Então, vamos, para tornar mais didático para o nosso espectador e para o nosso ouvinte, vamos esclarecer. Aquele produtor, pelo projeto do senhor, aquele produtor que chegou à Amazônia quando era possível desmatar 75%, vai ter direito de 75% de desmatamento. Aquele que chegou quando a lei estabelecia 50%, vai poder manter 50% das suas terras desmatadas. E aquele que chegou depois do novo Código Florestal, esse de 2002, poderá desmatar apenas 20%. É isso, senador? É exatamente isso, Angela. Não é questão de que ele poderá continuar a desmatar. Se ele desmatou apenas 20% na época que poderia desmatar 75%, ele também não tem direito de continuar o desmatamento. Ele estanca a partir do momento que o código mudou. Mas qual é a nossa preocupação? Hoje, por exemplo, o Banco do Brasil tem financiamento para o produtor rural. Ele financia a produção agrícola em todo o país. Hoje está cessada esse crédito para as pessoas que não estão adequadas ao novo código do processo do Código Florestal Brasileiro. E, então, penaliza essas famílias que foram para a Amazônia, que desmataram, que foram obrigadas a desmatar, até porque, só para nós entendermos, essas famílias chegaram na região amazônica, entraram na mata fechada, lá desmataram os seus 50% ao longo de muitos anos, evidente que não é uma coisa rápida, e lá se instalaram, criaram suas famílias, têm a sua roça, têm o seu sustento. Eles não têm a condição financeira de reflorestar e muito menos têm a condição financeira de viver dos 20% que a lei fala hoje que é permitido desmatar. Por que não é possível viver desses 20%, senador? Olha, aí a capacidade de produção deles diminui muito. A capacidade de produção de uma área pequena, porque nós estamos falando do pequeno, do médio e pequeno produtor rural. A nossa preocupação... Mas pelo código, o pequeno produtor rural não tem normas diferentes dos grandes produtores? Não, são todas normas iguais. O novo código que está sendo discutido é que o pequeno e o médio produtor rural têm uma condição melhor para o seu plantio. Uma pessoa que tem 10 alqueires, se ele não consegue viver de 2 alqueires só, ele e toda a sua família, ele precisa manter os seus 50% para dar condições de vida para os seus familiares. Então, essa é a nossa preocupação, é colocar em ordem toda essa lei que ora proibia, ora permitia, que agora não permite mais, e que fica essa discussão entre ambientalistas e produtores rurais.
Você falou dessa discussão na Câmara dos Deputados, a gente viu muita polêmica em torno do novo projeto, do projeto que estabelece esse novo código, o senhor já explicou alguns detalhes aqui para nós. Aqui no Senado, o senhor e outros parlamentares já se pronunciaram favoravelmente ao primeiro ou relatório apresentado pelo deputado Aldo Rebelo. O senhor acredita que, aprovado este novo código, ele regulariza a situação sem que se precise desse projeto específico do senhor? O senhor acredita que, ainda assim, vão ser necessárias regularizações específicas para essas famílias na Amazônia? Bom, na verdade, eu gostaria que fosse ampliado essa questão da permissão para que os produtores rurais da Amazônia, especialmente no meu estado de Rondônia, pudesse ter uma abrangência maior com relação à utilização da terra. Mas eu entendo que se o Código Florestal for aprovado da maneira que foi estudado, e foram feitas várias audiências públicas no Brasil inteiro, não só na região amazônica, mas no sul do país, no centro-oeste, no nordeste, em todos os cantos. Foram 10 anos de trabalho, 10 anos de estudos. Eu acredito que, a partir da aprovação do código da maneira que está, pouca coisa deve ser mexido. O meu projeto ficaria prejudicado. Ele não vai ser atendido na íntegra, mas vai ser atendido parcialmente. Principalmente o pequeno e o médio produtor rural. Esta é a grande preocupação nossa na região amazônica e principalmente no estado de Rondônia, já que o nosso estado e a região amazônica, ela é formada principalmente por pequenos produtores rurais. São pessoas que têm 50 hectares, 21 hectares, são as famílias que realmente foram conduzidas para a Amazônia para tornar aquela região uma região produtiva. O senhor fala do seu estado, mas quando a gente fala de Amazônia Legal, ela incorpora parte do Mato Grosso, hoje um dos grandes produtores, um dos celeiros do país, em que, de acordo com os ambientalistas, a derrubada da floresta acontece em ritmos grandes. Aqueles que são contrários ao novo código da forma como vem sendo apontado, vem sendo discutido na Câmara, são aqueles que dizem que essas permissões, como a que defende o projeto do senhor e essa outra que dá maior flexibilidade para as pequenas e médias produções, vai na prática representar um aumento do desmatamento na Amazônia. A gente viu no mundo recentemente 20%, de acordo com os dados da ONU, 20% dos gases de efeito estufa lançados na atmosfera vêm dessas queimadas. O senhor tem esse temor? Não tenho não. Eu tenho certeza que a partir do momento que se legalize essas famílias vão poder ter acesso a créditos rurais, vão poder melhorar a sua qualidade da sua produtividade nas suas terras e não vão mais precisar desmatar. O desmatamento na região amazônica hoje não se dá em áreas grandes ou em grandes áreas ou grandes fazendeiros. O desmatamento se dá nas pequenas áreas. Pequenas propriedades. Pequenas propriedades, porque como as famílias não têm acesso ao crédito rural, não conseguem melhorar o seu plantio, eles cortam uma árvore porque aquela árvore vai virar madeira e dar um sustento para essas famílias. Então, a ilegalidade dessas famílias, elas continuam a fazer o desmatamento. A partir do momento que nós colocarmos essas famílias na legalidade e dermos crédito para eles e fazer com que eles possam produzir, eles não terão mais necessidades de desmatar. Aliás, esse ano foi um ano recorde de recorde mínimo de desmatamento da região amazônica, depois de muitos anos. Por outro lado, senador, o Congresso estuda orçamentos da União para todos os anos e pouco se vê de programas de investimento para financiar o reflorestamento nessas regiões. O senhor disse, esse produtor não tem dinheiro para se reflorestar. Por outro lado, no mundo hoje, reflorestar tem se mostrado um bom negócio. Até com emissão de papéis comercializados na Bolsa de Valores sobre áreas verdes. O senhor acredita que dá para ter um programa hoje concomitante a esse projeto em discussão que promova reflorestamento, que na sua visão é tão difícil de ser feito pura e simplesmente pelo produtor rural? Olha, Ângela, nós temos que falar com muita clareza e com muita sinceridade. Tanto é que nós estamos vendo reflorestamento em áreas grandes. Você não consegue visualizar no Brasil reflorestamento em áreas pequenas. Em áreas grandes, os fazendeiros têm condições de pegar uma parte da sua área, fazer o reflorestamento e com o plantio
do demais espaço que ele tem para plantar, ele consegue se sustentar e dar manutenção no reflorestamento, mesmo que isso seja com financiamento, porque ele se sustenta ao longo dos anos. Já nas pequenas propriedades, a família, que é uma família só, geralmente, essa família não tem condições de pegar uma parte da sua terra cultivável, fazer o plantio de reflorestamento e sobreviver do restante que tem para plantar e dar manutenção do reflorestamento. Porque não é só reflorestar, você tem que dar manutenção e tem que sobreviver. Essa família tem que sobreviver do restante da sua área. Por isso que nós não conseguimos enxergar em qualquer canto do país pequenas propriedades tendo reflorestamento. Então, realmente precisamos de um programa muito mais intenso que eu digo verbas mais poupudas, não somente para o reflorestamento, mas para a manutenção dessas famílias. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos nesse programa com o senador Assir Burgax, que é autor de um projeto para mudar o Código Florestal brasileiro. Falamos sobre políticas ambientais no país como um todo. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu sou Ângela Brandão e este é o programa Argumento, para a TV Senado, para a Rádio Senado e para as emissoras conveniadas. Para falar com a gente ou assistir de novo este programa, acesse a internet www.senado.gov.br/TV. Tchau, até a próxima.